Eu Ah, no Instagram, cara, mas puta, é muita coisa pra você responder, eu não tenho, não dá tempo, imagina, prof. não dá. Estamos ao vivo, quinta-feira à noite, com o nosso papo de rendibolista. Esse é o nosso quarto encontro, né? Quem tá acompanhando aí, ó, a galera tá chegando aí, Diego, Jason. Sensacional, galera. Ó, lembretes logo de cara, beleza? Toda quinta-feira à noite nós temos nosso bate-papo com handbolistas aqui, né, no direto do Instagram, onde eu trago uma celebridade do handball para bater um papo aqui com a gente, super divertido, super descontraído, né? Eu ainda sei de cor todos os participantes que já vieram porque nós temos nosso quarto encontro. Então a gente começou lá no Uruguai, depois a gente veio pro Brasil, depois a gente foi pro Japão e voltamos de novo aqui pro Brasil, né, com os nossos convidados, né? E hoje eu tenho um convidado sensacional, um dos melhores treinadores da história do handebol brasileiro, da América, né? Um feito inédito de levar nossa seleção brasileira ao nono lugar no Mundial, né? Um treinador super diferenciado, carismático, um nível de excelência em todos os aspectos, né? Sempre apoiando em todos os aspectos das esferas que envolvem o handball, atleta, árbitros, dirigentes, né? E eu vou bater um bate-papo aqui com ele, um bate-papo super inédito, onde a gente vai compartilhar a tela aqui com vocês do Zoom. Beleza, galera? Então, se tiver perguntas aqui, ó, simplesmente, né, o nosso professor o Washington Nunes está aqui com a gente hoje. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo com o handbolista, uma celebridade que a gente traz aqui toda semana. E eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. É uma honra, né? A gente, quando era criança, lá via os jogos na televisão, né? Depois, eu vou te contar um caso, professor, que aconteceu comigo. Quando eu joguei Campeonato Paulista, em 2001, né? Joguei lá contra o Pinheiros, né? E aí a gente tomou de 42-17, professor. Tomou uma lavada lá em 2001, prof. E aí a gente acabou o jogo, a gente foi lá, né, no ginásio, no pole, o professor tava dando treino, eu sentei ele na escadinha ali, ó, lembro até hoje. E o professor aí dando orientação pro pessoal, e a gente falou assim, puta, meu, que massa, né, velho? Olha que oportunidade. E a gente tomou 42-17, você tomou uma lavada, né? Mas a gente foi lá depois, foi ver o treino do professor, foi maravilhoso. E eu falei assim, cara, como que o handball é maravilhoso pra gente, né? Hoje eu estou aqui batendo um papo com o professor Washington Nunes, né? Cara, tô muito feliz, tô até meio com vergonha assim, sei lá, mas tô muito feliz por estar dividindo esse momento com você aqui, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom, professor? Ó, com essa sua introdução, você falar que está com vergonha é mentira, cara, que não é possível. Tô rindo até agora, cara, isso é engraçado. Parece um Faustão, mano. É sensacional. Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é sempre importante a gente ter oportunidades, né? O handball sempre precisa de oportunidade, precisa de juntar o pessoal que faz atividade, que joga, que assiste, que torce. E quanto mais espaço tem, melhor. Ainda mais agora, né? No espaço de pandemia, onde as pessoas têm, de uma certa forma, têm um tempo para ouvir, para participar. Então é sempre legal. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar de handball. Que demais, professor. Professor, fala um pouquinho como que foi a trajetória do professor durante esses anos, como é que o professor caiu no handball, o professor já foi jogador, já foi treinador direto, como é que foi o começo da carreira? Conta pra gente, professor. Eu estudava numa escola pública, né, e aí apareceu o professor de educação física, começou a ensinar handball. Todo mundo achava que handball era esporte de mulher, aquela coisa toda, né? Ninguém queria saber. Mas o professor era muito legal e começou a fazer umas coisas, começou a gostar e montou uma equipe da escola para jogar jogos escolares e dali eu morava em Guarulhos e tinha uma equipe que competia, que era chamada Seleção de Guarulhos, né? Que reunia alunos de todo o município para treinar num centro esportivo. E comecei a minha carreira ali, fui jogador do Mirim até o adulto. Guarulhos não tinha adulto, e aí eu fui subindo de categoria e a gente inaugurou o adulto do Guarulhos. E quando eu estava ali no juvenil, eu já comecei a pensar
nas coisas de faculdade e tal, e também teve uma época que a gente teve umas dificuldades de treinamento, achava os treinamentos meio diferentes, achava meio esquisito, achava que tinha que ter umas coisas novas. E aí lá com os 16 anos comecei a estudar handball, para ver como é que podia ser o treino e tal, e era bem difícil, né, porque a gente recebia, acho que o Ney nem sabe, aquelas Super 8 de cinema, né, você via um jogo naquele Super 8, né? Não era nem no cassete, que se eu falar cassete ninguém nem sabe o que é. A gente via num Super 8, era muito raro um jogo, mas tinha livros, né, comecei a estudar e tal, e aí com 17 anos eu comecei a ser treinador, né, comecei muito cedo, comecei com um grupo de escolinha, e aí fui, lá em Guarulhos mesmo, me tornei treinador de mirim, depois de infantil, cadete, fiquei lá um tempo, e saí, fui pro Corinthians, fiquei 2 anos no Corinthians, aí saí e fui pro Pinheiros. No Pinheiros eu fui para ser treinador de cadete juvenil, já estava mais maduro, né, já trabalhava com um pouco mais de qualidade, de entendimento, e joguei até os 28 anos. Então até o Corinthians eu jogava e também era treinador. E aí eu parei de jogar para ser só treinador, e aí fui para o Pinheiros. No Pinheiros eu tive algum tempo com essas categorias, depois eu subi para o Júnior, e aí teve o Arcílio era o treinador e era o supervisor direto, e aí ele me chamou para assumir o adulto, ele ia ficar só como supervisor, e passado um tempo ele pediu para se afastar, porque ele já tinha feito muita coisa, ele estava querendo parar, e aí eu fui promovido a ser o supervisor e também o treinador do adulto. E fiquei lá até 2001, fiquei de 90 até 2001, daí eu fui para São Caetano, recebi um convite de São Caetano, fiquei em São Caetano até 2016. Né? E aí em 2016, quando eu assumi as funções com a seleção adulta, eu pedi para sair, porque eu não achava justo ficar com o treinador de um clube, porque a gente sabe que no Brasil tem um monte de gente que fala um monte de besteira. Então, se você está num time, o cara quer jogar no seu time, todo mundo vai falar que ele quer jogar no seu time porque ele quer ir para a seleção. E se você convoca um cara do seu time, não fala que você só convocou ele porque ele é do seu time. Então eu preferi ficar ausente desse tipo de problema, enfim, ter autonomia para fazer as coisas. Eu tive com a seleção brasileira, quando eu comecei minha carreira de treinador, eu também fui professor. E aí trabalhei muito, ainda sou professor de educação física, trabalho numa escola em São Paulo, na Escola da Vila, estou há 30 anos nessa escola. Mas eu trabalhava num colégio chamado Magno, e nesse colégio o supervisor trabalhava com voleibol. E aí eu queria fazer uma observação como era o voleibol e o treinamento do handball, para ver as questões de coisas semelhantes e coisas diferentes. E no fim eu fui acompanhando o voleibol e virei preparador físico do time, junto com ele, porque eu fiquei com as categorias menores. Daí ele foi fazer um mestrado, fui assumir a Liga Nacional, virei o preparador físico do adulto, trabalhei com o Zé Roberto, assim, quase que eu vou para o caminho do vôlei direto. Né? E aí quando eu estava no Corinthians, o Simões me chamou para ser o preparador físico da seleção brasileira para ir para um campeonato pan-americano, que foi em Cuba. E em seguida a gente foi para os Jogos Esportivos Pan-Americanos em Havana, em 91. E aí eu entrei um pouco nesse circuito de estar junto com a seleção. Fiquei até 92, quando foi para Barcelona eu fui cortado. E aí, para 96, eu fui convidado de novo, o professor Alberto Rigolo era o treinador, me chamou, e aí a gente trabalhou juntos, eu era auxiliar técnico, e aí voltei para a seleção como treinador da seleção júnior em 89, fiquei até 2003, inicialmente foi o melhor resultado que o Brasil teve, que a gente ficou em 8º lugar em Foz do Iguaçu, e depois disso eu subi para trabalhar com a seleção adulta junto com o Jordi. Fiquei com o Jordi o ciclo de Pequim. Quando foi o ciclo do Javier, eu tive muitos problemas na escola, de muitos trabalhos, muitas coisas novas, e que não estava dando. Nessa época não tinha nenhum recurso financeiro, a gente nunca ganhou dinheiro sendo treinador da seleção, então você ia porque gostava e tal. E aí não deu para conciliar. Então com o Javier eu não pude acompanhar. E quando o Jordi voltou, ele me chamou de volta, falou, putz, queria muito que você voltasse. Eu falei, não, eu vou voltar, porque acho que esse ciclo do Rio vai ser bem legal. E foi um trabalho muito interessante, muito bom.
O Jordião, uma pessoa sensacional, meu amigão, pessoal. E aí, quando terminou a saída dele, eu acabei sendo convidado para assumir, teoricamente, no ciclo olímpico, né? E que acabou no Pan-Americano. Então, mais ou menos, resumindo aí um pouco essa história do handball que tem. Prof, parabéns pela carreira, pela trajetória. Nossa, eu tô aqui encantado, eu não sabia de todas essas informações, eu não lembrava dessa passagem do Corinthians, né? E foi muito legal porque alguns árbitros e alguns amigos nossos jogaram no Corinthians, né? Na época que tinha um timaço aí, o adulto, né? O Claudião, deve ter sido o seu atleta, eu acredito, né? E é muito legal porque a gente acaba revivendo, né, algumas passagens que o pessoal sempre conta pra gente e é muito importante a gente tá realmente saber, né, como é que foi o handball, como é que está o handball, como é que foi essa carreira, né, construtiva do professor ao longo desse processo, né? Às vezes as pessoas acham que ver a gente numa condição hoje, acha que foi às vezes da noite pro dia, né, que as coisas acontecem, né? E foram anos de dedicação, de trabalho, né, de abrir mão de muitas coisas, inclusive da nossa família, né, muitos finais de semana, né? Como que o professor vê hoje essa questão do handbolista hoje no Brasil, de ele ter um outro emprego, né? E são poucas pessoas que são privilegiadas de conseguir viver 100% do handball, né? O que o professor acha dessa situação? Como que o professor vê hoje em dia essa situação? Então, na verdade, se a gente traçar uma trajetória aí, lá atrás, né, a gente teve uma época que os clubes eram bastante requisitados para terem equipes. Então, a gente tinha um circuito em São Paulo, dependendo de onde o cara morava, ele podia treinar handball. Então, ele morava ali perto do Corinthians, tinha todas as categorias. Hoje o Corinthians voltou a ter masculino, tem até infantil, então de vez em quando tem cadete, mas nunca salta para o juvenil. Mas já teve adulto campeão paulista, tem campeão paulista, campeão brasileiro, então o Corinthians teve uma equipe muito grande, muito boa. Aí você vinha para Guarulhos, você tinha Maccabi, você tinha Pinheiros, Bandeirantes, tinha Sírio, tinha Palmeiras, tinha Pinheiros. Então você tinha, de onde o cara morava, ele podia treinar, né? E com o tempo, os clubes, né, de uma certa forma, no Brasil inteiro, sofreram com isso, porque o cara pagava para ir para o clube, pagava para jogar bola, pagava para nadar. Hoje mora no condomínio, o condomínio às vezes tem academia, o cara não vai pagar o clube, então os clubes faliram. Tem um clube chamado Juventus, em São Paulo, que pouca gente conhece, tem um estádio interessantíssimo para assistir o jogo, que é a Rua Javari. Inclusive é engraçado, porque a Rua Javari, os jogos são de manhã, no domingo. E é mais barato você entrar no jogo, porque o que acontece? Lá tem um canole sensacional. Então as pessoas, se tiver que pagar estacionamento, é mais caro. Se você vai assistir o jogo, você para o carro, paga 5 pau para assistir o jogo, aí você compra o canole e vai embora, no meio do intervalo, vai embora, porque já pegou o canole para almoçar no domingo. Mas o Juventus tinha 100 mil associados, era o clube, assim, o Carnaval de São Paulo era abarrotado de gente, né? Hoje é um clube muito menos prestigiado na questão econômica, porque perdeu muito sócio e tal. E aí, nesse período pós-clube, ou pelo menos nesse período ainda entre clube e a migração do esporte para as prefeituras, teve um momento bem interessante, podemos dizer assim, entre 85 e 95, talvez um pouco mais, 88 a 99, 2000, que São Paulo, por exemplo, tinha 2 divisões, né? Primeira e segunda divisão, 10 equipes em cada uma competição de um nível difícil, assim, muito competitivo. E o Campeonato Brasileiro era um campeonato, ainda nos moldes do que acontece hoje com as categorias menores. O brasileiro era quarta, quinta, sexta, em chave, 2 chaves, sábado semifinal, domingo final. Esse era o Campeonato Brasileiro. E esse brasileiro foi até 96, 97 e inaugurou a Liga Nacional. Então, faz muito tempo isso, né? E aí você tinha ali Chapecó, você tinha Maringá, você tinha Londrina, você tinha um monte de time que dava uma super equilibrada no poder econômico e no poder competitivo, né? Passado um tempo, esse poder econômico foi bastante reduzido, a Metodista foi criada e passou a ser uma grande potência, com um baita trabalho legal, as categorias menores, o adulto super competitivo, porém também uma equipe bastante estruturada financeiramente que poderia fazer esse tipo de coisa.
E ela foi sempre uma referência positiva para que todo mundo tentasse caminhar ali, mas não era muito fácil, né? E com o passar do tempo, as equipes foram perdendo fôlego, inclusive a própria Metodista, que infelizmente acabou e hoje tem São Bernardo, mas que já não tem o mesmo investimento. Então, hoje, os atletas que têm um nível muito, muito elevado e que começaram a ter um destaque bastante interessante nas seleções, eles começaram a ser chamados para jogar fora, uma porque são muito competentes, e hoje, muito pela competência, eles trocam de país e vão para a competência maior, mas no início eles tiveram uma chance muito grande de ir, porque além de ter competência e serem jogadores mais baratos, teve a bolha da Espanha principalmente, que nessa época a Espanha tinha uma liga talvez tão forte quanto a Bundesliga, as duas competiam ali. E aí a Espanha perde economicamente, entra numa crise gigantesca, os clubes perdem muito dinheiro, e os jogadores que eram de nível internacional que estavam jogando na Espanha começam a ir para outros países, na França, na Alemanha. E os brasileiros passaram a ter a oportunidade de ir para lá. A parte positiva é que esses meninos foram para lá e fizeram um trabalho muito bom. Então aí o cara falou, pô, peraí, vocês são brasileiros? Pô, vocês jogam bem. Tem mais alguém lá, sim? Tem mais alguém lá, sim? Tem mais alguém lá, sim? E tinha. Então começou aí, gente boa, gente boa, gente boa. Os meninos foram traçando um caminho super positivo e hoje eles escolhem times competitivos, né? Temos o Raniel indo para o Barcelona, o Thiago no Barcelona, o Zé escolhe o time que vai, então tem alguns meninos que estão nesse nível alto, mas esse êxodo que foi positivo, porque deu mais competição para os meninos, deu competição internacional, uma coisa é você... A gente teve época de jogar a seleção que você ia jogar com o Bali. Acabava o jogo, todo mundo queria a camisa do cara, queria autógrafo. É o melhor do mundo. Mas a gente não pode querer o autógrafo do cara, a gente tem que jogar e bater no cara e ganhar do cara. Hoje os meninos competem o tempo inteiro com esses caras. Então quando encontra o cara lá, é oba-oba, fala aí, mas vamos jogar. Então não tem mais essa. E aí começa uma coisa muito ruim. Começou aí gente velha, média e jovem. Então mandando parar pra outra coisa aí. Pode continuar, beleza, professor. com a mão. É. E aí a gente tem meninos que estão prontos e meninos que não estão prontos. Estão indo todos, né? E isso é um perigo, porque daí a Liga Nacional perde um pouco o brilhantismo, perde a capacidade de ter esses jogadores aqui. E, ao mesmo tempo a gente sabe que tem as suas dificuldades, ela não é uma liga que já foi, por exemplo, bastante televisionada, perdeu a televisão. Então tudo isso atenta bastante contra você manter os jogadores aqui. E ao mesmo tempo, vamos fazer o ranqueamento. Não dá, porque os clubes que tem não tem poder econômico para, vamos ranquear, deixar metade de cada lugar, que não vai dar. Então acaba concentrando onde pode acontecer. Então Pinheiros hoje e Taubaté concentram um número bem interessante de jogadores, mas ainda bem, porque se eles não concentram também, tem muito jogador aqui no Brasil que não vai ter muito espaço para jogar. Né? Então, assim, que bom que eles foram. A gente torce muito para que, quem sabe, a gente consiga reverter isso, porque a gente pega o voleibol como exemplo. O voleibol é bicampeão olímpico com os caras jogando no Brasil. E a Liga do Brasil é muito forte, né? E cada baita time. E vem estrangeiro jogar na Liga do Brasil, né? Lógico que tem brasileiro que saiu, que sai, mas é uma liga muito forte. Então, meu sonho, por exemplo, é ter uma liga nacional que pudesse não só repatriar esses meninos que estão lá, mas que pudesse dar possibilidade para que os que estão aqui pudessem jogar, né, nesse nível de competição. Porque é muito legal, né? Você vai jogar, você jogou, você falou que perdeu de 40-12 lá para o Pinheiros, 40-17, tá bom. No seu treino, você entrava no seu goleiro lá, metia uma bola e falava, fiz o gol aí. Quando for jogar lá com o Pinheiros, já não foi igual. Pô, peraí, então tem que treinar mais. Então o que acontece? Se o seu goleiro é bom e você não faz gol, você tem que melhorar. Você começa a fazer gol, seu goleiro melhora. E aí nós vamos todo mundo. Tá, se o goleiro é ruim, você faz gol toda hora. Se pegar um goleiro bom, você faz gol. Se seu time não compete o tempo inteiro com gente de nível bom e fica ali e tal, tudo bem. Não é para você tomar de 40-12 a vida inteira que todo mundo desmotiva, né? Mas aí tem uma série prata, tem uma série bronze, essas coisas que vão se fazendo, e aí você tem que subir. A tendência é que todos possam subir. Um treinador que está como treinador de uma equipe bronze, ele tem que ter ambição de estar na ouro. Ele
vai ter que estudar. Talvez ele vai estudar, ele melhora, mas ele não tem jogador, não tem estrutura, mas ele melhora. Então, é isso, né? Todo mundo tem que buscar mais coisas. Então, esse momento do handball no Brasil é bastante difícil, né? Bastante difícil, porque a gente sabe que a gente precisa de inteligência, precisa de formação, de todos os atores, você falou isso, melhorar os árbitros, melhorar os dirigentes, melhorar os treinadores, melhorar os jogadores. Mas, se o árbitro não tiver jogo para apitar, e se o árbitro só tiver jogo médio para apitar, fica difícil ele melhorar as tomadas de decisão dele. Você fala assim, putz, agora faltam 30 segundos, né? Agora pode acontecer, não acontece nada. Então não adianta nada, tem a regra não acontece nada. Bom, agora estão 7 para trazer, mas ninguém põe. Eu não consigo ver isso. Né? Então tem isso. Né? Você vai ter que melhorar todo mundo dentro do aspecto do jogo. E hoje a gente tem um cenário ainda bastante difícil da gente olhar e falar, putz, talvez muito rápido a gente melhora isso, né? Tomara que a gente consiga, né? Que não é muito fácil, né? Professor, um dos grandes feitos que teve no Brasil nos últimos anos foi o Rio 2016, né? A gente teve a oportunidade de estar lá, eu trabalhei também como NTO, né? Oficial da arbitragem, né? Timekeeper, Scorekeeper, e realmente foi uma experiência, assim, maravilhosa, inédita, né? Nós somos privilegiados, né, de estar numa condição muito boa naquele momento, né? Por mais que a gente saiba que existiam milhares de coisas que poderiam ser feitas, né, em prol do handball, né? Mas a gente teve os Jogos Olímpicos e foi maravilhoso, né? Professor, o que mais te marcou nos Jogos Olímpicos, assim, que você fala assim, puta, os Jogos Olímpicos do Rio 2016, cara, não sai da minha cabeça, não sai da minha cabeça. Conta pra gente. Eu acho que algumas coisas do Rio foram sensacionais. A gente não pode deixar de ser crítico, né, e dizer que a gente não estava pronto para fazer uma Olimpíada, que a gente não tinha estrutura econômica para fazer, nem política. Hoje a gente não tem legado olímpico algum, a gente tem um parque olímpico abandonado, então a gente tem que ser muito crítico com isso. Uma outra coisa que eu vou te falar primeiro o ponto negativo, né, para depois falar o que marcou. Um dia desse eu estava escutando duas pessoas, uma de Barcelona e uma de Los Angeles. O cara perguntou para o cara de Los Angeles, que os jogos foram lá em 84 e vão ser em 2028. Primeiro, o secretário de esportes da cidade. Qual foi o maior legado que a Olimpíada deu? Ele falou, até hoje vem muita criança para praticar esporte. Muita criança. Então, aquilo fez com que os meninos e as meninas de Los Angeles tivessem adesão ao esporte. Barcelona, os caras pegaram a cidade e falaram assim, olha, nós vamos transformar a cidade e nós precisamos transformar o esporte, porque a Espanha não era uma potência dessa forma. O que aconteceu? Os caras passaram a estudar de tal forma o jogo geral que os caras ganham a liga de basquete, chega na final olímpica de basquete, tem futsal animal, tem o futebol de campo animal, tem o handball animal, treinador de tudo que é modalidade, os caras estão em tudo que é lugar, os espanhóis, tem 200 caras no top de tênis, então isso foi uma coisa que, né? E a gente no Brasil não teve esse legado, né? A gente não teve legado, né? A gente teve uma estrutura sensacional, que foi o Rio de Janeiro, foi muito legal, eu fiquei bastante orgulhoso em ver algumas coisas no Rio. Alguns orgulhos se decepcionaram depois. Por exemplo, uma arena de handball, meio brincando como Lego, aqui é uma arena, mas depois que acabar, vamos dividir, essa arena vai virar 4 escolas. Eu falei, que sensacional isso aqui. E a arena está montada até lá hoje, porque ninguém tem dinheiro para desmontar e fazer as escolas. Putz, isso é uma terrível. A infraestrutura foi muito, muito boa, né? Então isso foi muito legal. E a parte acho que a abertura marcou como algo muito sensacional, porque a abertura foi muito bonita, né? Foi muito bonita. Agora, pensando nos jogos, pensando no handball, né? Acho que o ciclo todo foi muito importante, porque a gente deu um salto muito grande com os acampamentos, com as possibilidades de treinar no Brasil e fora do Brasil, fazer torneios, muitos torneios, e aí a gente ganhou da Polônia um ano antes, lá na Polônia, num torneio onde eles estavam se preparando para o europeu. A gente ganhou deles lá. Então a gente veio ganhar deles de novo na Olimpíada, mas a gente já tinha ganhado deles. Então a gente já tinha essa rotina, né?
A gente jogou com a Alemanha 2 vezes, e aí veio jogar com a Alemanha aqui, então isso foi muito legal. Uma coisa que me marcou muito nos jogos foi o jogo da Alemanha. O jogo da Alemanha foi assim, absurdo. Primeiro que a arena estava sempre muito bonita, né? Sempre lotada. Tinha uma coisa interessante também, né? Porque o handball era o único que fazia, o espectador comprava o ingresso e valia 2 jogos, né? Ele podia assistir 2 jogos. Então isso era muito legal. Então a arena sempre muito lotada. E o jogo da Alemanha, primeiro pelo resultado em si, que foi sensacional, foi espetacular, como a gente ganhou, da maneira que a gente ganhou, o que aconteceu. E eu lembro de 2 coisas, quer dizer, eu lembro de 1 milhão de coisas, mas 2 coisas são muito marcantes, né? No início antes da preleção, a gente dividia algumas tarefas, eu e o Jordi na preleção, e ele sempre pedia para que eu fizesse a parte de motivação, né? E o Mike é um menino sensacional, um menino fora da curva de maravilhoso. E ele é um menino que a gente respeita muito, ele é evangélico e a gente respeita isso. E eu não sei porquê, cara, tava passando um rock, e ele tava escutando rock, e ele, né, ele falou, cara, que da hora, né, meu, que legal. Essa é um pouco da diversidade do Brasil, né, porque... E aí, na hora de falar com os caras, eu comecei a falar isso, falei assim, cara, que puta louca, o cara é evangélico que tá curtindo um puta rock, mas a gente tem que entrar lá e ganhar dos caras, puta, e a gente ganhou, né, então isso pra mim foi sensacional. E quando acabou, eu sentei no vestiário, cara, eu não tinha energia mais. Fiquei sentado ali uns 10 minutos que eu não conseguia falar, morto, mas assim, de uma satisfação gigantesca, porque foi realmente um jogo muito legal. Uma outra coisa que marcou os jogos foi um problema que a gente teve, né? No término da... A gente se preparou para todas as possibilidades dos jogos. Inclusive, tem uma coisa que a gente tinha uma preocupação, que era com relação à imprensa, o assédio aos jogadores, porque, de uma certa forma, até aquele momento, os jogadores não eram tão assediados, então isso podia tirar um pouco do foco e tal. E a gente pegou e foi treinar fora, inclusive a gente treinou com a Dinamarca. Na Dinamarca, um pouco antes de entrar na Vila, a gente meio fugiu, né, para sair dessa coisa e tal. E foi um torneio muito legal que a gente fez na Dinamarca, porque a gente jogou contra a Dinamarca, um primeiro jogo com televisão, e a gente empatou o jogo. E aí o segundo jogo contra a Dinamarca, a gente fez com portões fechados e foi muito legal. Aliás, com a Dinamarca, a gente fez 3 ações muito legais. Essas 2 lá e uma nos Jogos Olímpicos. A dos Jogos Olímpicos já conta. A gente fez o tempo inteiro era 7 contra 6. A gente combinou, né? Então assim, os 2 times tinham que atacar 7 contra 6 para treinar isso, né? E o segundo tempo foi livre. Então isso foi bem legal, porque a gente usou realmente aquele momento para treinamento. Isso foi muito legal. E com a Dinamarca aconteceu aqui no Brasil, a gente fez uma outra coisa muito legal, que foi, a gente fez 4 tempos de 12 minutos, sendo que o primeiro tempo de 12 minutos tinha arbitragem, se não me engano foi o Nilson Rogério capitão no jogo, na verdade não era um jogo, era um ataque contra a defesa, não tinha contra-ataque, e aí tinha só o tempo, né, do jogo, e aí apitava tudo, falta de ataque e tal, só que se você fizesse o gol, não, a próxima bola era sua e você continuava ali. E quem não estava na defesa, eram alguns jogadores da Dinamarca, e quem também não estava no ataque, alguns do Brasil, ficavam arremessando do outro lado. Então quem estava na defesa da Dinamarca, quem estava no gol da Dinamarca, os goleiros da Dinamarca. Então quem estava lá de cá, os goleiros do Brasil, alguns jogadores do Brasil e os outros todos da Dinamarca chutando no goleiro do Brasil. E depois a gente trocava, então a gente ia para a defesa e aí chutava no Mike. Então, pô, foi muito legal, tá tendo conjunto, isso foi bem legal. Agora, eu acho que tivemos um momento ruim, que foi entrar na Vila, protegido, com tranquilidade, e aí a gente foi fazendo partidas muito boas, né? E de repente a imprensa pegou os meninos. E aí foi um momento difícil, porque deu uma certa desconcentrada, né? Isso estava perigoso e a gente perdeu um jogo para a Suécia de 11 gols. Né? Para quem estava classificado e tal, no jogo da Suécia perder em casa de 11 gols não foi nada bom. E esse momento foi um momento muito difícil, e aí a gente deu uma super sentada, fizemos um trabalho lá, fizemos uma dança indígena, sabe? Uma coisa meio todo mundo junto e tal, no fim juntou todo mundo de novo.
E com a França foi um baita jogo, né? A gente jogou com um time que era campeão do mundo, campeão europeu, 45 minutos de jogo equilibrado, né? E aí o cara batia no final, resolveu jogar mais do que devia e acabamos perdendo o jogo. Mas assim, ficou muito. Essas coisas foram muito marcantes para mim, e acima de tudo, ficou marcante o salto que esse grupo conseguiu dar internacionalmente, né? Então, muito claro ali, a gente já tinha dado esses saltos, foi em 2013 e 2015, tinha perdido 2 oitavas de final, né? Uma para a Rússia e uma para a Croácia. O da Rússia foi terrível, porque a gente perdeu por 1 gol em 2013. Nossa, Quando verdade. acabou o jogo, você ficava pensando assim, se tivesse as quartas, a gente não sabia quem ia jogar, porque estava todo mundo acabado fisicamente. O jogo foi muito duro, o campeonato foi pesado e os meninos estavam num nível de desgaste físico muito elevado. Já em 2015, no Catar, a gente perde de 1 gol para a Croácia, mas sabe quando termina e você fala, cara, a gente tinha time para jogar até a final, porque estava todo mundo no nível já de um desenvolvimento muito bom, muito, muito legal, né? E esses saltos foram dados, né, ao longo desses períodos, mas acho que nos Jogos Olímpicos marcou um salto bem grande, né? E acho que isso deu uma satisfação muito grande, né? Terminados os jogos para todo mundo. É lógico que, pensando um pouco em Brasil, muita gente sabe que no Brasil ser segundo é ser primeiro dos últimos. E a gente vê aí países do mundo que o cara fica em terceiro, quarto, chega, tem 100 mil pessoas para receber os caras, né? Entende o esforço, entende o que o cara alcançou, né? 210 países do mundo, você chegar em terceiro, você chegar em quarto, é uma coisa bastante legal. E aqui no Brasil, a gente foi 7º na Olimpíada de 12, né? Mas a gente, todas as Olimpíadas que a gente jogou, a gente foi 12, 11, 12, 11, 10. Putz, agora chegou em 7º, cara. É um Pô, baita salto, né? Então, acho que isso marcou bastante os Jogos Olímpicos. é. Uma coisa que a gente discute muito aqui, professor, na Handball em Foco, nossos alunos, é essa questão do planejamento, né? É a importância de você planejar, quantificar, traçar as métricas, traçar as ações que cada um tem que fazer, como fazer, né? Delegar, né? E a gente discute isso muito aqui nas nossas aulas, né? Inclusive na segunda-feira, toda segunda-feira, 8h30, eu falo um pouquinho sobre isso lá no canal do YouTube, é uma live de 30 minutos, né? Então eu falo disso, da importância de você ter uma agenda, níveis de atenção, né, horários, né, organização. Eu falo meia horinha lá, né, porque eu tenho usado bastante isso nos últimos 2, 3 anos, eu tenho compartilhado com a galera, né. E pensando nessa questão do planejamento, queria que o professor falasse um pouquinho como é que foi esse planejamento, né, para o último Mundial, que a gente conseguiu aí um feito também inédito, né, o 9º lugar, né, numa competição que as pessoas falam que é muito mais forte, né, do que a própria Olimpíada, né, é uma outra competição com uma outra características, com muito mais clubes europeus, né, muito mais clubes com tradições a nível internacional, né, e eu queria que o professor fizesse desse algumas sacadas, algumas dicas em relação à questão desse planejamento, né, que foi feito para a gente atingir esse objetivo aí, que foi inédito para nós brasileiros e foi um motivo assim, de muito orgulho para a nação handbolista aqui do Brasil, né? Eu penso que a parte de pensamento do treinador é muito importante, né? Como ele organiza o seu time. Eu tenho que saber quem eu tenho na mão, na verdade eu tenho que saber sobre o jogo, sobre diversas possibilidades do jogo. Talvez eu tenha um modelo de jogo que eu quero, mas eu não tenho jogadores que consigam fazer aquele modelo. Então eu preciso ter 2 coisas em mente. Modifico o meu modelo temporariamente ou treino a beça os meninos para que eles se apropriem do modelo. Isso é uma coisa bastante importante. Significa então que eu tenho que escrever o que eu quero, né? Eu tenho que ter muito claro e deixar claro para os atletas também o que eu quero. E evidentemente que daí eu tenho que colocar quais são os meios que eu vou fazer isso, de que maneira eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho. Vou tentar trabalhar isso dentro de um ciclo. Para quem fez educação física sabe o que é mesociclo, macrociclo, microciclo. Você vai ter que estabelecer ciclos de trabalho. Não necessariamente aquele ciclo que a gente fica falando de ciclo físico, né? Aqui eu vou dar uma carga alta, lá eu vou dar... Porque você chega em... Imagina, você falou que trabalhou com futebol, preparador físico de futebol, se trabalhar
ó, a gente vai chegar no máximo lá, tá morto, porque você joga Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, você joga toda hora, então você tem que fazer ali, ver com chance, que né, você leva 70% o ano inteiro e todo mundo vai. Então, e aí, ao mesmo tempo, se você pensar, por exemplo, na NBA, os caras têm preparador físico particular, né? O cara vai, o Shaquille O'Neal tinha um preparador de lance livre. Não sei se alguém lembra disso. O Shaquille O'Neal, todo mundo marcava ele para fazer falta, para ele chutar o lance livre. Ele errava, né? Então, ele tinha um personal de lance livre. Então, quando você planifica as ações que você quer, de uma certa forma, você otimiza o tempo. No clube, ou na escola, de uma certa forma, você tem um tempo maior para fazer isso. Você tem mais tempo, ainda mais no Brasil. A gente joga muito pouco, os clubes jogam pouco, as escolas jogam muito pouco. Se você for olhar aí, no final do ano, tem jogador que jogou 12 jogos. Um jogo, nem dá um jogo por mês, né? Um árbitro. Pô, o cara pitar um jogo por mês, cara, mas cara vai melhorar, né? E aí, na seleção, não. Na seleção você tem um tempo muito curto, muito mais reduzido. Você tem que ter uma certa habilidade, ainda mais aqui no Brasil, porque se você tem um ciclo como a gente teve de Rio, você tinha 4 anos planejado. Você tinha um planejamento, evidentemente que todo o planejamento deve ser flexível, né? Aqui nós vamos jogar um torneio. Tá lá, nós vamos jogar um torneio, não sei aonde ainda. Nós estamos em 2012, em 2015 nós vamos jogar um torneio. Nós precisamos jogar um torneio. Onde vai ser, contra quem, não sei, mas... E conforme o tempo vai chegando, você vai tentando, aí você é convidado, você convida, alguma coisa assim. E no clube é a mesma coisa, né? Você pode fazer coisas, mas na seleção sem verba, como a gente teve, que a gente perdeu o Banco do Brasil, perdeu os Correios, então teve algumas datas IHF que a gente não conseguiu trabalhar, que foi bem difícil. Então, você tinha que ter um planejamento para os ciclos que você, evidentemente, ia ter e otimizar ao máximo possível isso. Para o Mundial de 2019, a gente teve um problema, que foi realmente a diminuição de verba, mas a gente teve um apoio muito legal do Comitê Olímpico para o treinamento antes do Mundial. Então a gente negociou com os meninos. Eu sempre falo muito isso. Os atletas foram muito responsáveis por tudo que a gente fez, porque eles compraram muitas ideias que a gente discutiu. Então, a moçada... Natal e só, no novo vai treinar, vai viajar dia 26, então dia 25 cuidado com o que vai comer, com o que vai beber, porque dia 26 nós estamos viajando, chegamos na Noruega, descemos no avião, tinha neve para os 4 lados, tinha um aeroporto aqui e do lado tinha um hotel, então, o que tinha era isso, não tinha mais nada. Então, a moçada já é folga, o cara folga e ficava dentro de casa, não tinha o que fazer. Tem posto de gasolina assim, que tem essas lojinhas de conveniência. Tinha uma loja de conveniência a 10 quilômetros do hotel. Se você saísse a pé. E fora que assim, né? Você tem pouco tempo de sol, né? Porque nesses lugares no inverno você tem, sei lá, da 3 horas da tarde tá de noite. Então, os meninos foram assim de uma dedicação sensacional. A gente planificou o treino físico, planificou o treino tático-técnico, planificou ações coletivas emocionais ali, como a gente podia lidar com algumas coisas. E tudo isso foi muito legal. Então a gente se preparou muito bem e a gente teve um torneio na Dinamarca. Esse torneio foi meio um divisor de águas, porque ali a gente conseguiu ver o quanto a gente avançou e o quanto a gente ainda precisava corrigir. Então a gente treinou do dia 26 de dezembro até o dia 3 de janeiro. A gente jogou 4, 5, 6 e foi para a Alemanha, treinou 7 a 11 para jogar dia 12. Então a gente teve realmente um tempo muito grande de treinamento, 2 treinamentos por dia, treinamento físico, tático e técnico, e vídeo pra caramba, né? Vídeo individual, vídeo de finalização, vídeo de goleiro, vídeo de adversário, vídeo nosso, vídeo de montagem. Montava e mandava por WhatsApp para os meninos. Momentos que a gente tinha coletivo para discutir plano de jogo, discutir cada coisa. E foi muito funcional. E no Mundial, o plano de jogo foi muito bem aceito. Eles topavam todas as coisas, né?
Tem até uma história de uma ação que a gente fez contra a Polônia, perdão, contra a Croácia, que tinha uma ação que quem fazia, tinha muitas equipes universitárias que davam o nome de Coca-Cola para essa bola, né? Que tinha um pivô que ficava entre segundo e terceiro de um lado e o central caía em segundo e terceiro do outro. Quando a bola vinha para cá, esse pivô bloqueava e o cara corria para receber a bola ali. É uma bola, velho que handebol. Só que, como eles jogavam 5-1 e um 5-1 que o avançado não abaixa, o espaço de deslocamento do terceiro jogador era muito grande. Então a gente fez uma adaptação a uma bola que a gente fazia, que é uma tabela do central com pivô, e que um corre para um lado e um corre para o outro. A gente transformou em um correr para o lado e um correr para o outro, os dois correndo reto. E aí o central é que fazia o bloqueio para o pivô. E a gente tem o Valadão que entrou para fazer esse bloqueio, que era um cara muito pesado, e o cara não deu conta do bloqueio. O Tchê entrou sozinho e fez o gol. Ou seja, você vendeu uma Coca-Cola para os caras desse nível, e eles acreditarem, comprarem a Coca-Cola e fazerem no jogo e fazer gol, é porque o nível de comprometimento estava muito alto, né? Porque assim, você não vai falar para fazer uma coisa dessa achando que não dá. Ó, moçada, vai fazer por causa disso, só que acontece e tal. Mostra no vídeo, faz no treino, edita o treino, mostra de novo. Aí no jogo você fala, ó, Coca-Cola, boa, gol. Eu falo, cara, quantos gols a gente fez? Um. E o outro a gente tirou o cara 2 minutos. Então, cara, 2 vezes no jogo e ela foi super produtiva. Ou seja, eles compraram várias coisas, né, do que a gente falou. E, evidentemente, que era um time que tinha muito repertório estabelecido desde 2012. Né? Eles vêm crescendo dentro de um modelo de jogo. A gente deu continuidade a esse modelo. A gente tinha um 5-1 como uma premissa muito importante, que é marcante para todo o trabalho dessa geração e também para os acampamentos, que é uma defesa muito antecipativa. E a gente começou a transformar o nosso 6-0 em defesa antecipativa também. E, inclusive, a gente fez um 5-1 com o Thiago de avançado, né? Então, que foi contra a França. E, Thiago, você pode ir de avançado? Vou, pode me pôr. Então, assim, sabe aquela coisa, pô, eu não vou fazer, nada disso, estava tudo. Então, acho que você soma todas essas possibilidades, uma comissão técnica muito criteriosa, né, com meninos que... A gente vai para o Mundial, as pessoas às vezes não entendem, a gente não passeia, a gente não conhece nada. Eu fui 5 vezes para a França, conheci a Torre Eiffel dentro do ônibus. A gente fica ditando o nosso adversário, o nosso tema, o nosso jogo, e vai ter às 4, 5 da manhã, vai dormir, vai acordar às 7, 8, vai dar tempo. Então você volta de lá. Né? O jogo da Croácia, que a gente ganhou, cara, eu fui pro vestiário passando mal, eu fui pro hospital. Tava com arritmia, fiquei louco. É muito louco, porque, pô, de novo, então, naquela que foi normal. Então, foi sensacional. Né? Lá o cara falava, cara, não tem nada. Não, vamos tirar sangue, tira sangue, mas não tenho nada. E aí o cara, você não tem nada, pode ir embora, tá bom. Aí eu cheguei no hotel, sei lá, era 1 da manhã, e os caras entraram no meu quarto, entrou o Hélio, entrou o Diogo, entrou o Gustavo, cataram o celular, cataram tudo. Você não vai fazer nada agora, você vai dormir. Não. E o médico me deu um remédio para dormir. Eu falei para ele, eu não preciso de remédio, cara, eu preciso de horas. Se você me dá horas, eu durmo. Eu não tenho horas, não adianta você me dar um remédio, eu não vou tomar um remédio. Então acabou sendo isso, né? Um pouco da loucura que a gente faz, mas que no fim valeu muito a pena, né? Foi um campeonato... O jogo que mais me marca, não com tristeza, mas assim, sabe, aquilo faltou um pouquinho, foi o jogo da França, porque se a gente perde para a França de 2 gols, com muita chance de ganhar o jogo. E o goleiro da França faz um jogo de muita defesa, né? Aquele jogo, se a gente ganha, a gente vai para a segunda fase com 2 pontos a mais. Se a gente consegue, também sim, né? Se não ganha nada. Mas se a gente consegue ganhar os jogos que ganhou, mais o jogo da França, a gente dava semifinal, imagina, ia ser sensacional, né? E foi por pouco, porque a gente competiu muito bem com a França, né? A gente fez uma boa competição. A gente teve muita dificuldade de jogar com a Alemanha se preparou muito para jogar com o Brasil, sabia que tinha perdido na Olimpíada, que precisava jogar muito forte, estava dentro de casa, os caras vieram para cima e jogaram muito forte, a gente teve muita dificuldade. E o jogo da Espanha, para nós, foi um jogo muito duro, porque a gente jogou com eles já falaram agora que eles vão mudar no próximo Mundial. Lá você tinha... eram três times, né, que iam passar
com 3 da outra. Então você fazia uma chave de 6. Então eles faziam 4 times jogando e 2 descansando. Então, cara, a gente jogou contra a Croácia e no dia seguinte jogou com a Espanha, mas a Espanha descansou. E a Espanha precisava ganhar muito do Brasil, porque se não ganha, ela não fazia. No fim, a Espanha foi campeã europeia e ganhou a vaga olímpica. Mas naquele momento, se a Espanha perde para o Brasil, estava fora do pré-olímpico. Então, do jeito que os caras são, é capaz de mandar o Jordi embora, né? Os caras são loucos. Mas no fim, a Espanha ganhou do Brasil e a gente teve também muita dificuldade nesse jogo. A gente não foi bem, a Espanha foi muito bem, mas fisicamente a gente estava com muita dificuldade de jogar essa partida. Mas foi, né, foi um mundial bem prazeroso, assim, em todos os sentidos. Né? A gente conseguiu um resultado bem legal. Eu fiquei muito surpreso, porque, putz, um monte de imprensa, televisão, rádio, enaltecendo o nono lugar, né? E você fala, putz, né? Todo mundo só mete a boca. De uma certa forma, realmente foi uma coisa bem bacana, que eu fiquei bem contente e acho que os meninos foram sensacionais. Os meninos realmente foram sensacionais. Eu acho que o mérito é do trabalho em geral, mas os meninos compraram muita ideia. Né? Se não fosse isso, não tinha chegado, não. É. Professor, desculpa, deu um ataque aqui na hora que o senhor falou que foi pro hospital, que ficou emocionado. Eu não sabia dessa história. Professor, uma pergunta aqui que a galera sempre faz pra gente, né? E o senhor acabou tocando agora rapidamente. Pô, é essa relação, né, que ficou, que vocês construíram ao longo desse processo, você, o Jordi, né, de vocês criaram toda essa questão aí dos acampamentos, né, o professor participou de forma ativamente ali dentro de todo esse processo, né, deu sequência depois, né, e isso é um projeto, assim, maravilhoso, eu acho, assim, que é um dos projetos, assim, que mais a gente devia, assim, devia injetar mesmo energia, injetar, porque é o que realmente vai agregar na nossa formação para todas as engrenagens, né? Tanto treinadores, os atletas, né? E a gente colheu muito fruto e ainda colhe fruto dos acampamentos, né? E como que começou essa relação com o Jordi? Como que ela tá hoje? E como é que foi, né, no Mundial jogar contra, meu? É isso que eu, né? Tava todo mundo mapeado, todo mundo desconhece, né? E aí eu falei, cara, como que vai ser? Né? E a gente ficou com uma expectativa enorme desse jogo, né? Falei, cara, como que vai ser o comportamento dos nossos jogadores, né? Do Jordi, do professor, né? Me conta um pouquinho como é que é essa trajetória, como é que foi. A relação com o Jordi sempre foi muito interessante, porque quando ele veio jogar, ele estava como técnico da Argentina, ele ficou como técnico da Argentina durante um ano. No final desse ano eles iam encerrar o contrato, porque eles estavam sem dinheiro e tal, e eu ia voltar para a Europa. Né? E eu fui convidado para ser auxiliar técnico da seleção, porque iam contratar um estrangeiro. Só que aí eu tinha um desafio para Petrobras, a gente jogou Brasil e Argentina, né? E o Jordi era técnico da Argentina e eu estava como técnico do Brasil. A gente já se conheceu ali, né? E foi legal, a gente acabou ganhando da Argentina e tal, foi bom. E aí, em seguida, ele apareceu, contratado, tá? A gente sentou para conversar e aí eu já abri um caderno gigante, falou assim, ó, o handball funciona assim, 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 tem aqui, assim, esse cara faz aqui, que eu mostrei um pouco para ele as coisas, e a gente estabeleceu ali um primeiro contato, né? E aí a gente foi trabalhando junto e foi conversando um monte, a gente se tornou amigo, mas aí teve um momento que eu pedi para sair, para me afastar, porque a gente tinha feito um contrato financeiro para eu ser auxiliar técnico e depois a verba parou, não tinha mais dinheiro para pagamento e eu não achei justo aquilo, né? Pô, não acho justo. E chamei ele e falei assim, olha, não acho justo, porque eu entendo que você está aqui como treinador e tal, mas eu também gostaria de estar profissionalmente, eu também tenho outras coisas. Ele falou, não, você está certo, está perfeito. E aí eu fiquei fora um ano, né? E ele, nesse um ano inteiro, a gente sentava para conversar, discutia a convocação, discutia um monte de coisa, só não estava nos treinos nem nada. E aí ele foi convidado para ser técnico do Ademar de León. Assim que acabasse, né? Na verdade ele foi convidado em 2008 para ser treinador, e aí ele me ligou e falou, eu falei com o presidente aqui, ele falou que me libera para ir para a Olimpíada, mas eu só vou se você for o segundo, senão eu não vou. Aí
Eu falei, puta, gente, mas você quer me sacanear, porque eu falei para você que eu acho a questão de justiça de ser valorizado também profissionalmente, tá? A gente nunca foi valorizado profissionalmente ganhando muito dinheiro, né? Porque para quem acha que ganha muito dinheiro é R$ 2.000, R$ 1.000, né? E aí ele pegou e falou, não, é com o Comitê Olímpico, tá tudo certo e tal. Então eu voltei e eu ficava aqui, sei lá, 20 dias com a equipe dando treino, ele ficava na Espanha. Daí ele vinha, ficava 10 dias e voltava. Tinha um torneio, eu ficava dando treino, daí a gente ia pro torneio, ele assumia, a gente dirigia junto e tal. Então a relação foi de muita confiança sempre, né? Pô, daí ele foi embora. Quando ele foi embora, eu fui algumas vezes para a Espanha para estudar e passei lá e fiquei lá com ele um pouco. E quando foi em 2012 que ele voltou, ele falou, só vou voltar se você trabalhar comigo. Eu disse, bom, os bastidores nossos sempre foram muito interessantes, porque talvez uma das coisas que mais me fez me aproximar dele foram os paus que a gente teve, né? Porque ele sempre me ouviu muito, né? E eu sempre fui muitas vezes contraditório a coisas que ele estava fazendo. Ele falou, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Aí de vez em quando eu abria a mão falando, você está certo? E às vezes ele abria a mão e falando, você está certo? Então essa relação foi muito produtiva. Ele falou, pô, eu tenho um auxiliar que faça tudo que eu faço, ele vai me ajudar muito. Então isso foi muito rico, né? Essa troca foi muito rica. E aí quando ele vai para a Espanha, eu estava assumindo a equipe de maneira interina, porque até o Mundial de 2017 eu tinha sido efetivado como coordenador de seleções menores, mas não como treinador da seleção adulta. E a gente perde o Thiagos, machucado, né? E classifica, ganha do Japão, ganha da Polônia, classifica. E eu tive uma conversa muito grande com os meninos. Falei assim, a gente vai jogar contra um cara que todo mundo respeita muito, que foi um grande mentor de todo mundo aqui. Então vai ser muito ruim a gente jogar mal com ele, não? Não precisa jogar muito bem, precisa jogar passar vergonha, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que fazer outras coisas. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente faz, ele vai matar a gente. Ele já sabe tudo que a gente vai fazer. Então aí a gente criou um monte de coisinha nova e tal. E aí foi dando certo o jogo, acabou um gol para a Espanha, né? E acho que para nós foi muito bom, porque a gente tinha um amigo ali. Para ele foi muito difícil, porque é meio que assim, se tiver uma briga do seu pai e da sua mãe, você vai torcer para quem, né? Então ele não ia torcer para ninguém. Cara, ele ganhou, mas ele não ficou feliz. Se ele perde, ele também vai ficar feliz. Então, na coletiva de imprensa, a gente quebrou completamente o protocolo, a gente falou um monte de besteira, deu risada e tal. E aí, quando a gente foi pro hotel, ele falou, agora vem aqui, senta aqui e me fala tudo que você fez, porque você quase ganhou o jogo, eu preciso saber o que você fez, porque os caras vão fazer. Eu falei, então tá, legal, isso. Muito legal e tal. Então, assim, a gente tem essa relação muito estabelecida, de muita confiança. Ele particularmente, ele é um grande amigo, né? Um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito, que eu acho ele o treinador de mais vanguarda que tem no handball. Ele tem uma inteligência geral do jogo muito grande, né? Foi um cara que colaborou demais com todo o crescimento aqui no Brasil. Acho que ninguém chega vazio numa relação, né? Todo mundo chega com conhecimentos. Mas ele conseguiu auxiliar muito a acomodar esse conhecimento no lugar certo, a organizar melhor os saberes e trazer novos saberes. Então, ele é realmente um cara que foi muito, muito legal. Os acampamentos a gente tinha como meta fazer, mas a gente não tinha como operacionalizar isso, era sempre difícil. E ele veio com essa meta também, com esse projeto. Então, putz, foi muito bom, a gente conversou. Começou um pouco menor, né, um sonho Blumenau, depois aumentou, teve uma ida dele a alguns estados. E aí quando o problema todo é que economicamente inviabiliza, porque não deixa de ser um custo alto, né? Então a gente fez os acampamentos em 2005, 2006, aí 7, 8 não teve. No ciclo do Javier, o Javier teve uma intenção maior em trabalhar com a seleção adulta, então não teve esse olhar para a formação. No jogo de volta, ele volta com a mesma ideia de fazer o trabalho de novo com o acampamento. Ele teve 13, 14. Né? E 15, 16 de novo, por questão de dinheiro não teve. E aí entra o Washington e a gente fez 17, 18, né? Mas 19 e 20 não conseguiu fazer. Então, infelizmente, por várias questões, mas principalmente pela questão econômica,
a gente não consegue fazer ele ser mais cíclico. Acho que a gente precisa pensar num modelo um pouco diferente. A confederação está tendo aí uma mudança, tinha um presidente que foi afastado, entrou um vice-presidente que foi afastado e voltou o presidente que era o presidente eleito. E agora essa presidência está querendo antecipar as eleições, né? E acredito que vai conseguir. Essas eleições estavam previstas para fevereiro do ano que vem, elas devem acontecer em setembro. E com isso o presidente novo deve poder, junto com o presidente atual, organizar tanto politicamente quanto economicamente e todo o planejamento estratégico para o próximo ciclo. Então eu penso que esse grupo pode olhar para o acampamento e tentar ver um novo modelo, sabe? Porque, por exemplo, depois que acabou, eu não querendo que o acampamento morresse, eu conversei com alguns lugares. Eu fiz acampamentos em 4 lugares, putz, um atrás do outro. E tinha muita gente querendo que eu fizesse. Eu fiz em Rio Claro, que foi o primeiro. Daí de Rio Claro a gente fez um Hércules em Guarulhos. Fui para fazer com um feminino, né, em Mogi, que é um modelo masculino, não é modelo masculino, é um modelo de jogo que tem defesa antecipativa. E o Bruno comprou a ideia, queria colocar lá, a gente falou com as meninas. E foi muito legal, porque as meninas também conseguiram, você inclusive participou de lá, né? E aí eu fui para Carajás, no Pará, e foi muito legal também. E tinha, assim, muita gente querendo conhecer o acampamento. Então é possível, né, de repente, em algum momento, essa gestão atual, mais a gestão que vai entrar, ter um momento de pensar no planejamento, seja com o Rocha, seja com qualquer outra pessoa, mas que dê um carinho para essa atividade, porque foi o que você falou. Para quem não conhece o acampamento reúne alguns treinadores mais maduros, que têm uma vivência maior com o modelo de jogo, e muitos treinadores jovens, né? Então a gente acaba fazendo uma grande formação desses treinadores. E não é só formação intelectual, de você estudar e tal, mas é de entender o que vai fazer e aplicar. Então vai lá, põe nos meninos, e aí tem sempre um formador que vai falar assim para ele: ei, isso aí tá muito bom, ei, isso aí tá tudo errado, muda que você entendeu errado. Ah, entendi e tal. Então ao longo de 10 dias o cara tem um pós-graduação de handball. Tivemos alguns momentos, inclusive com um curso internacional de arbitragem, né, que foi muito legal. Em alguns momentos a gente consegue ter árbitros para apitar os jogos, que para os meninos é bastante rico. Algumas palestras com os árbitros falando sobre arbitragem, você inclusive falou com as meninas, que foi bem legal. E aí a gente agrega fisioterapeuta, preparador físico, nutricionista. Então tem um monte de gente que entra nessa atividade, que dá um ganho muito grande de cultura geral do jogo, né, da cultura do handball, e de colocar mais pessoas envolvidas. Eu acredito ser um dos melhores caminhos que a gente tem. A gente precisa dar um jeito de não ser tão dependente de ser uma coisa muito cara, né? Por exemplo, hoje a confederação tem um centro de treinamento. Às vezes eu sei que trazer as pessoas, pagar diária, pagar para ficar em hotel, pagar para ficar, é mais caro. De repente já tem o centro de treinamento, já não vai pagar a diária, mas tem as outras coisas que envolvem, que tem custos que precisa otimizar isso. Se conseguir, dá para fazer todo ano, que eu acho bem legal, mas eu ainda acho que agora o próximo passo seria a gente ter acampamentos estaduais, né? Mas ele saiu diferente do que eu imaginava. Eu imaginava que ele fosse em todos os estados no ano, e no ano seguinte ele fosse em todos os estados novos, que daí você faz uma formação de treinadores, volta no seguinte para saber como foi a aplicação, a evolução e tal. E, na verdade, por questões econômicas, o Brasil foi dividido pela metade, no primeiro ano metade, na outra metade. Eu acredito que, além dos estados, seria legal ter um acampamento regional, que o nome era regional, mas, na verdade, ele era estadual, né? E imagino que ter uma na região norte, você diminui deslocamentos, mas você concentra mais, de novo, né, além de concentrar no estadual mais uma vez, com meninos de nível mais alto, aquela coisa de um puxa o outro, e depois para o nacional. Então, você teria um acampamento estadual, um regional, 5 regiões, mais um nacional, seria alguma coisa bem legal. Então, acho que esse é o caminho. Tomara que eles consigam achar um mecanismo para que isso funcione. Entendi. Professor, estamos chegando aqui na nossa reta final. A bate-papo de bolista é muito legal. Porque Desculpa aí. Não, imagino que você se envolve. Faltam 26 segundos aqui para acabar o nosso tempo.
Tem um reloginho aqui já piscando. Galera, eu vou encerrar aqui a live e eu vou voltar pra gente fazer nossas considerações finais, tá bom? Então, quem tá aqui com a gente, tem 10 pessoas agora, professor, nesse exato momento. Fica aqui com a gente vai voltar e a gente vai fazer nossas considerações finais aqui junto com o professor, né? Bate-papo de handbolista. Olha lá, tempo, né? Professor, vou fazer mais uma pergunta, né? Depois a gente faz as nossas considerações finais. O pessoal tá voltando aqui, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para os nossos handbolistas, né? E nós estamos vivendo um momento agora assim atípico, né? Eu acredito que a gente nunca tenha vivenciado uma situação como essa, né? Da gente estar isolado na nossa casa, da gente estar às vezes não conseguir fazer o nosso trabalho, pessoas estamos vivendo uma situação assim bem que a gente que requer muita energia, muita concentração para a gente voltar realmente aí numa situação melhor, né? Então a gente está passando hoje por um momento assim inédito na vida de todos os brasileiros, né? E para nós handbolistas isso tem, acho que afetado bastante, né? Porque a gente tem o nosso calendário é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais enxuto, a gente já não tem aquela quantidade de jogos que a gente tem, né, em outras modalidades, né? E agora pode ser que a gente demore aí mais 2 meses, quiçá algum tempo mais, né? E quando a gente voltar, a gente vai ter um período curto, acredito, de jogos ali em 2, 3, 4 meses, o que a gente poderia fazer em um ano, né? Então a gente está criando uma expectativa, criando uma ansiedade aí que a gente teoricamente não sabe como que vai proceder nos próximos dias, nos próximos meses, né? Professor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Como que a gente vai agora. O que o senhor está achando que vai ter nos próximos meses, próximos dias, né? Deixar uma mensagem aí pro pessoal que está em casa, está assistindo a gente, né? Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, antes da gente prever qualquer coisa, acho que o mais importante, a gente sempre fala para os meninos do acampamento isso, e acho que agora serve para cada treinador, serve para cada árbitro, né? A gente fala pro menino, quem é o seu primeiro treinador? Aí ele fala, é o João, quem é o seu primeiro treinador? Não, foi o treinador da escola. Quem é o seu primeiro treinador? Aí alguém fala assim, eu mesmo, é ele, você mesmo. Você é o seu primeiro treinador. Evidentemente que o treinador da escola foi o cara que colaborou muito com a sua formação, do clube também, etc. Mas se ele te desse um monte de informação e você não tivesse a fim de fazer, você ia fazer mal feito, você não ia chegar onde você chegou. Então o primeiro treinador de cada um é você mesmo. Então se o cara tá aí parado e árbitro e ficar rolando dentro de casa e engordar, ele quando voltar vai estar pior. Vai ter que fazer atividade dentro de casa. Não dá para arremessar a bola no gol, não dá para fazer coisa, né? Mas dá para se manter bem condicionado fisicamente, dá para assistir jogo pra caramba, dá para tentar mudar a cultura da visão do jogo, porque às vezes a gente vê um golaço e fala, nossa, que golaço. Vê um pouco atrás, aquele pivô estava ali, por isso que ficou desse jeito, por isso que o cara fez o golaço. Né? Olha que defesa legal que o cara fez. Mas por que o goleiro defendeu dessa forma? Ah, porque ele jogou taticamente, chamou o cara para chutar a bola aqui. Né? Aí o árbitro, putz, o cara pitou uma bola, mas essa bola é difícil. Volta lá, volta 3, 4 vezes, vê se você concorda. Às vezes você pode até discordar, porque o cara apitou e apitou, mas às vezes você pode falar, não, meu ponto de vista é outro. Então talvez se manter dentro do jogo é a parte mais importante, porque a gente vai perder. Não é nenhuma vantagem para ninguém, mas se existe uma coisa que a gente pode dizer que não é vantagem, mas que é igual, ninguém está fazendo mais e outro está parado, está todo mundo parado, né? Então ninguém está tendo vantagem. Ah, não, aquele time lá treina pra caramba, o meu não treina, então eles vão ter vantagem. Não, ninguém tem vantagem, está todo mundo igual. Qual vai ser a diferença quando voltar? Os jogadores que estiverem mais preparados, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, intelectualmente para o jogo, a mesma coisa os árbitros, a mesma coisa os treinadores. Então, investe esse tempo na sua melhora cognitiva, na sua melhora física. Né? Eu tenho um espaço pequeno aqui, eu corro, faço exercício, tem que fazer, você fica louco. Acho que é um pouco disso. Acho que como perspectivas, a gente infelizmente parece que agora tem um cenário político que está mudando. Teve uma reunião de governadores com o presidente que mudou, porque estava muito antagônico, estava politizada a saúde, que na verdade não tem que estar assim, todo mundo tem que estar pensando, tem que pensar na economia, tem que pensar na saúde, não pode morrer tanta gente, isso não é uma tarefa fácil de resolver, então tem que ter equilíbrio para fazer isso, acho que o grande lance é ser sensato. Então, quanto mais rápido a gente conseguir ser sensato, sereno, tomar boas decisões, garantir bem a população de saúde e o trabalho, o emprego e a economia, mais rápido a gente volta. Então, é torcer para que isso aconteça, todo mundo se cuidar pra caramba, porque infelizmente as pessoas também estão deixando de se cuidar, acha que não pega e
e pega, né? A gente já viu um monte de casos aí de cara que, não pega aí, pegou, não pega em criança pega, não pega em adolescente pega. Então, talvez a condição de recuperação seja melhor, né, de um adolescente do que de um idoso. Mas todo mundo pode pegar e todo mundo pode ter problema. Então, é se cuidar pra caramba, né, pensar em si, pensar no outro, porque às vezes a sua ação vai ajudar muito o outro. Acho que é isso, a gente tem que trabalhar em sociedade, né? Nesse momento a gente tem que ter um pouco de compaixão, um pouco de sensatez, né, de maturidade social, que é sempre mais difícil, né? É. Professor, queria te agradecer do fundo do coração estar aqui dividindo esse momento, né? Eu particularmente, quando eu tô com uma pessoa assim que eu admiro, eu vejo os filmes passar na minha mente, né? Eu lembrei desse episódio de 2001, né? E foi muito marcante pra mim, né? Não só por ter perdido 42, mas por ter depois do jogo ter ficado lá mais uma horinha sentado ali na escada, ficar vendo, né? Imaginando uma situação ali de puta, o que eu tenho que fazer, né? Como que eu tenho que trabalhar, como que eu tenho que me dedicar ainda mais nos meus treinos, né? O que eu estava fazendo não era suficiente para aquele momento, né? E ali gerou um puto uma aprendizagem, né? E depois eu não consegui mais dar sequência na carreira de atleta. Eu falei assim, cara, mas eu quero estar ali, de alguma maneira, né? E aí depois eu investi na carreira de arbitragem e as coisas foram acontecendo, né? E poder estar aqui hoje ao lado do professor é maravilhoso, cara, é gratificante assim ao extremo, né? Tô registrando esse momento aqui que vai ficar eternizado, né? Depois, e queria dizer que eu sou muito seu fã e que te admiro muito pelo seu trabalho, né? E tô feliz pra cacete de ter dividido esse momento aqui com o professor. Tinha mais uma lista aqui de perguntas, mas não consegui fazer quase nenhuma porque o papo foi divertido. Eu contei. Desculpa aquela hora que o senhor falou que foi pro hospital lá, que eu não aguentei, eu tava. Eu eu não sabia daquela situação, tá? Desculpa, mas eu achei muito interessante e foi muito gratificante realmente poder dar com o professor aqui, tá bom? Do fundo do coração, queria agradecer, tá bom? E dizer que você é um cara que merece todo o sucesso que tem e realizar todos os sonhos que tem pela frente e dizer que a gente tá aqui na torcida pelo professor também, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela arbitragem, pelo processo de trabalho que você fez também, por toda a sua carreira, e parabéns por estar tendo essa iniciativa, que é sempre positiva para o handball, né? Muito obrigado pelo convite, desculpa aí se eu falei demais. Imagina, professor. Professor, obrigado, tá? Se cuida aí, boa semana, né? Eu vou depois masterizar o vídeo aqui, depois eu mando pro professor também. A gente vai pôr nas nossas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube também, na Handball em Foco, tá bom? E aqui no Instagram ele já fica gravado pro pessoal que assiste depois, numa boa, tá bom? Teve um monte de mensagem aqui, professor, Fernanda, Jason, Marcelo, esqueci o nome aqui, tinha mais umas 3 pessoas que mandou um abraço, falou que é super fã do professor, né, falou que trabalhou já com o professor em eventos, né, e surgiu algumas perguntas aqui que não deu tempo para responder, mas a gente também vai ter outros momentos aí no futuro e vai dar tudo certo, tá bom, professor? Obrigado, tá? Obrigado, um abraço. Valeu, professor, até mais. Tchau. Beleza, galera, bate-papo com o handbolista. Toda quinta-feira à noite nós temos uma celebridade aqui do handball para estar com a gente, tá bom? A live vai ficar gravada aqui, aqueles que não puderam assistir ao vivo com a gente aqui, depois assiste lá com calma, né? E depois a gente vai estar colocando ela no YouTube também, tá bom? Então, boa semana a todos. O jogo não acabou, galera. Vamos se cuidar, vamos prevenir, né? Que nós estamos num momento aí muito importante para todos nós, de consciência, de sabedoria, pra gente estar se cuidando realmente, prevenindo, pra gente voltar numa situação muito melhor depois, tá bom? Grande abraço a todos aí e a gente se vê no próximo papo de handbolista. Valeu? Abraço!